Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos leva a refletir sobre a partilha. Como colocar-nos em partilha. Aqui não só a questão material do pão que sacia a fome, mas partilhar-se de si. Às vezes podemos pensar, sou tão pobre que mal estou conseguindo ter o alimento para dar aos meus filhos. Mas não é somente esse alimento físico que a liturgia nos convida a partilhar. Se pegarmos como base a segunda leitura de Paulo, nós vamos observar que Paulo vai dizer no início: suportai-vos mutuamente. Sede pacientes uns para com os outros. Aqui está a base da catequese cristã. Não existe a palavra cristão aonde não existe amor, comunhão e partilha. Aliás, comunhão é a mesma coisa de partilha, né? Se vivemos em comunhão, partilhamos aquilo que temos em comum. Comum, união. Estamos unidos no mesmo sentido, no mesmo propósito, onde todos nós temos um único lugar definido para chegarmos. Pelo menos deve ser o projeto nosso esse, né? Não sei. Queremos ir para o céu? Sim ou não? Sim? Para caminharmos para o céu, precisamos caminhar dentro dessa doutrina de Paulo. Suportar mutuamente. Mas não é aquele suportar só de longe. Às vezes a gente suporta o outro mais de longe, né? Nossa, tá vendo fulano lá? Deus me livre, ele é chato demais. Desde que ele não chega perto de mim, tá bom. Não, suportar quer dizer estar próximos, conviver. Tem uma historinha que retrata muito isso. Um certo tempo atrás, estava fazendo muito frio e a comunidade de porcos-espinhos estavam se definhando, estavam morrendo. Então alguém chegou no líder da matilha e falou assim: olha, se a gente ficar juntinho, pertinho um do outro, a gente aquece um ao outro e a gente não morre de frio. O cara falou: mesmo, vamos experimentar esse trem. Aí o líder chamou: olha, a partir de hoje nós vamos viver encostadinho um no outro. Bom, 2 dias eles estavam se sentindo muito bem, superaquecidos, porque o calor de um aquecia o outro, né? Assim, aqueles que estavam na extremidade depois passavam para o meio para ficar mais aquecido, iam revezando. Lá no 3º dia começaram a perceber algumas coisas cutucando, né? É porco-espinho, tem aqueles espinzinhos que ficam empurrando, né? Aí foi logo que começou a reclamar: mas esse trem que está me espetando, está doendo, está machucando. Acho que é bom nós afastar, porque esse trem não está dando certo, não. Aí resolveram, então, se afastar de novo. Começou a morrer de novo os porquinhos. O danado chegou lá de novo, falou: mas daí, está morrendo tudo de novo. Mas aquela vez nós não deu conta, não, aí, nós não aguentava o espinho. Falei: não, mas nós fica perto de certa forma que o espinho não chega perto do outro. Ele falou: pode dar certo esse negócio. E reuniu de novo e explicou mais ou menos como nós estamos vivendo hoje, distanciamento, né? Cada um fica num cantinho separado, né? Antigamente punha 5 pessoas num banco desse, né? Hoje a gente está ficando só 2, 3. Então assim fizeram, ficaram um certo distanciamento e perceberam que naquela distância os espinhos não incomodavam. E aí eles suportaram passar pelo inverno e a comunidade de porcos-espinhos então cresceram e foram felizes para sempre. Moral da história: nós precisamos suportar o outro até o ponto que aquilo que no outro me incomoda, eu comece a observar em mim,
porque pode ser o meu próprio espinho penetrando na minha própria pele. Vocês já observaram isso? Geralmente o defeito que a gente repara em alguém é quase sempre um defeito que a gente tem. E me incomoda ver no outro aquilo que eu faço de errado, mas não percebo que faço errado. E Paulo vai dizer: suportai-vos mutuamente, sede pacientes um para com os outros, porque ele sabe muito bem que a comunidade dos filhos de Deus são custosos. O povo de Deus dá trabalho. Aqui não, aqui o povo é santo, né? O Padre Geraldo tem conduzido vocês no caminho da santidade muito bem. Mas a cidade de onde eu venho é muito difícil. Muito. Uns começam a dizer uma coisa, outros começam a dizer outra. Dali a pouco você entra no meio da fofoca e aumenta um pouquinho mais. Porque você não fica parado naquilo, né? A pessoa chega e fala: nossa, você viu aquele ministro? Ele fez isso e isso. E você não sabe o que ele faz na casa dele. Aí a gente vai aumentando, né? Vai dando corda. Não, aqui vocês não fazem isso, né? Só lá na Conchinchina, né? Mas isso acontece em todo lugar, gente. Envolveu pessoa, envolveu gente, tem esse atrito. Porque são educações diferentes, culturas diferentes, maneiras diferentes de viver Deus. Vai dizer São Paulo: o único Deus, o mesmo Deus que atua em todos. A mesma obra que eu faço através da graça de Deus, você também faz, e faz muito mais. O próprio Jesus disse isso para os seus discípulos: se creres, farão milagres maiores do que o que eu fiz. Porque nós temos um Deus que se preocupa com o seu povo. Um Deus que é humano. Aliás, quis se fazer humano na pessoa de Jesus para sentir a dor do ser humano. É aquela música de comunhão que a gente canta às vezes, né? Jesus, fonte de misericórdia que jorra no templo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Já observaram essa troca? Jesus é para nós o rosto divino de Deus. E para Deus, Jesus é o rosto humano da humanidade. Então Deus quis se fazer homem para saber da pobreza, para saber da miséria, para conhecer a dor, para que ele pudesse entender a cabeça do homem. Porque já tinha feito tantas coisas, lá do Antigo Testamento, saiu do Egito, livrou o povo da escravidão, deu a terra santa prometida, fez tantos milagres para esse povo, e esse povo cabeça dura, caminhou 40 anos com o povo no deserto, e o povo cabeça dura. Por fim ele pensou: então vou mandar meu filho, que meu filho eles vão escutar. Escutou? Alguns. Assim como nós hoje. Às vezes escutamos a palavra de Deus, sai de um lado, entra do outro, vai embora, e a gente continua vivendo a nossa vidinha medíocre de sempre. Digo isso por mim. A gente não busca mudanças. A gente não busca se equivaler, não sei se podemos dizer assim, tem algum professor de português aí?
É certa essa palavra? Tem um piscando a sobrancelha ali que eu acho que ele já está... Senhor Maria, não existe. Existe a palavra? Não? Não? Sim? Ele nem mexe a cabeça para não descobrir que é ele. Mas a gente precisa se igualar a Jesus. Como nós vamos nos igualar a Ele? Amando mutuamente uns aos outros, suportando o defeito do outro, corrigindo na hora que for necessária, abraçando na hora que for necessária, dando colo quando é preciso. Nem só de puxadas de orelha vai-se para o céu, viu? Com muito colo também. E São Paulo dá esta receitinha básica para dizer aquilo que a primeira leitura e o Evangelho nos mostrou através de sinais que o São João, no seu Evangelho, trata o milagre como um sinal para a comunidade, para que a comunidade acreditasse que verdadeiramente Jesus é o enviado do Pai. O Evangelho de João é o Evangelho da águia, do cristão adulto, cristão maduro, que já cresceu na fé. Por isso que ele trata de sinais. E ele vai dizendo, como vamos alimentar este povo? Felipe faz a pergunta para Jesus. A mesma pergunta que é feita na primeira leitura para o profeta Eliseu. Mas como? Como que tu vai dar para alimentar esse tanto de gente? A resposta do profeta é perfeita, né? Deus providenciará. Para suportar uns aos outros, para viver em paz, para partilhar, para sairmos do nosso egoísmo e partilhar aquilo que temos, nós precisamos confiar. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. O que isso quer dizer? Se eu confio no Senhor, se eu entrego a minha vida sem reservas, se eu tenho absoluta certeza que fazendo aquilo que Ele me pede, Ele me dará tudo aquilo em troca, em dobro, então qual será a minha dificuldade de partilhar aquilo que tenho? Nenhuma. Mas a gente fica parado, estacionado, e a gente não quer avançar para águas mais profundas. Como dizia São João Paulo II, né? Avançar para águas mais profundas é onde mora o mistério que ainda não foi decifrado. E quem é que não tem medo de andar na escuridão? De tropeçar, de cair num buraco, de cair num lugar onde não conhece? Quem que não tem medo de colocar o pé num lugar que você não sabe, né? Vai dirigir à noite, por exemplo, numa estrada que você não conhece, tanto que é ruim, né? Você fica ali atencioso, né? Qualquer coisinha, é assim. Mas nós temos um farol que nunca falha, porque o Senhor é a luz que ilumina o nosso caminho, não é? Sim ou não? Se Ele é essa lâmpada, se Ele é esse farol que ilumina o nosso caminho, nenhuma escuridão passará por nós. Podemos passar momentos difíceis, podemos enfrentar dificuldades, mas se partilhamos, ninguém passará dificuldade. Aliás, esta
é a grande temática dos socialistas, né? Dividir. Para eles é só uma utopia, algo que está no papel desenhado muito bonito, mas para nós cristãos deve ser uma experiência de vida. Deve fazer parte do nosso processo de conversão. Partilhar a vida, partilhar a história, partilhar os bens, dar àquele que tem pouco. E aí a gente vai perceber que aquele que parece que não tem nada para doar, ele vai descobrir que é muito rico e que pode compartilhar muita coisa. O sonho da comunidade de Cristo é essa: viver o amor em comunhão uns com os outros. Aliás, esse foi o mandamento deixado por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas como disse Jesus àquele jovem que dizia: Senhor, o que agora eu preciso fazer? Mais nada, vocês já sabem o que precisa fazer, vai e faça. De nada adianta eu ter o conhecimento e não pôr em prática. É necessário colocar em prática aquilo que se escuta da palavra de Deus. Primeiro na minha vida, na minha história, no meu cotidiano, aonde estou, em casa, no trabalho. Daí a gente vai ramificando esse ser cristão e vamos então irradiando amor, porque essa é a nossa essência. São João define Deus. Ele vai dizer num versículo muito curto da Bíblia, na primeira carta dele, vai dizer: Deus é amor. Lá em Gênesis nós temos o início da criação, que nos diz que fomos criados à imagem e semelhança de... Se somos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós também somos amor. O amor já existe em nós. Nós só precisamos aprender como amar.